Então, vamos, né? Sempre a gente agradece a Deus, a Jesus, por esses encontros, por esses estudos. Pedindo ao Pai que nos ilumine, nos guarde, para que a gente aprenda bastante, né, sobre o Evangelho, que vai enriquecer a nossa mente e os nossos corações com esses ensinos. A gente sempre lembra da sala 1, né? A gente faz a vibração, para levar lá nossos melhores sentimentos, a nossa melhor energia, para que a equipe espiritual do nosso cantinho tenha sempre, né, material para atender os nossos irmãos mais necessitados. Para conduzir essa energia, a gente sempre ora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando do livro Espírito da Verdade, o capítulo Deus te abençoe, né? E aquela história daquela senhora, né, que é apedrejada, né, e ela depois é socorrida por alguns dos moradores da cidade, e depois a senhora vem atrás dela para socorrer o filho, né, que é o filho que havia apedrejado ela, e ele depois que ela passa a noite ajudando, ele estava com problema de meningite, ela ajuda na cura, né, e quando ele lembra, né, ele reconhece a senhora, ele fica muito constrangido, e ela só diz assim: Deus te abençoe, meu filho. E no futuro ele passou a ser um grande trabalhador da caridade, né? Então, essa é uma historinha que o Hilário Silva traz, e essa história é baseada no item 16, que nós vamos estudar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós já estudamos perdoar para que Deus nos perdoe, nós já estudamos sobre a reconciliação com os adversários, sobre o sacrifício mais agradável a Deus, sobre o arqueiro e a trave no olho, né? O não julgueis para não serem julgados, né? Tira a primeira pedra que estivesse em pecado. E nós estamos agora na instrução dos espíritos. E na última aula fechou o assunto perdão das ofensas, né? E hoje nós entramos no item indulgência, e falta somente agora para fechar o capítulo, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Mas hoje nós vamos nos ater ao assunto indulgência. Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão que queira colocar sobre o perdão das ofensas. Está tranquilo? Eu acho que está tranquilo, Antônio. Então vamos para a indulgência, né? Eu preparei um pouquinho as peças, né? Porque o Alexandre me avisou ontem, né, que hoje eu não ia conseguir chegar a tempo. Indulgência abrange 3 itens, né? O item 16, 17 e 18. É um assunto que eu acho assim, um assunto muito importante. Não estou conseguindo entrar aqui, não. Ô, Claudinha, você... Não, eu não estou conseguindo entrar aqui no... Deixa eu dar uma olhadinha lá. Tá tudo bem, Nilza? Tá, e você? Como é que você tá? Tô Vamos pegar bem. descer os quadradinhos ali. Mas não tá Demora um aparecendo. pouquinho. Então deixa, vai dar sequência. Tá. Não tem pouco. A hora que aparecer, você consegue entrar. Não vai aparecer, que já tem um tempão que tá assim, deixa. Demora mesmo. Tá, Deus tem suas mãos. Muito A bem. internet, vamos em frente, então. É isso mesmo. Espírita, queremos falar-vos hoje de indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso, né? A gente é um ser social, a gente está sempre se relacionando, né?
E a indulgência é algo muito importante para que os relacionamentos sempre sejam saudáveis, né? Se não houver esse sentimento, traz algum desequilíbrio nos nossos relacionamentos, né? Mas vamos entender bem o que significa isso, né? Olha que interessante. A indulgência não vê os defeitos de outro e, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que se não torne conhecido, senão dela unicamente. Então, a indulgência, né, ela nos protege, de certa forma. Né? Você evita de você entrar em rota de colisão com as pessoas, né? De entrar no disse-me-disse, né? E às vezes as pessoas usam muito assim de falar da outra para se sentir melhores, né? Então isso é algo bastante delicado, algo para a gente pensar, né? Então a indulgência, à medida que a gente vai desenvolvendo a indulgência, a gente nem precisa perdoar, porque a gente não se ofende, né? Esse é um grande ganho, né, para o espírito. Porque a gente fala muito da tolerância, né? Eu não lembro do Ricardo Bardil falando sobre a tolerância, eu achei muito interessante, diz assim: quando a gente é tolerante com a outra pessoa, a gente tem a esperança dela mudar a maneira de pensar e de agir. Já a indulgência não cria essa expectativa, aceita a pessoa do jeito que ela é. Então, esse é um ganho muito grande, espiritualmente falando. Né? E continua, né? E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais evidenciam com pérfida intenção. A gente sempre lembra de Jesus ali no sacrifício máximo, né, pedindo perdão para a gente. Né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas agem de uma maneira negativa com a gente por ignorância mesmo, né? E a gente, tendo ciência disso, a gente não se incomodar, né, com as dificuldades de nossos irmãos é um ganho, né? É um ganho muito grande. Imagina a paz que isso traz para a gente, né? Então, é isso que eu estava pensando ao ler essa mensagem. Né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. A gente lida com pessoas, né, de culturas diferentes, de formações diferentes, de experiências diferentes. É natural que elas vejam a vida e ajam na vida com um prisma diferente do nosso. Isso é natural. Cada um de nós é um universo em si, né? De experiências, de vivência, de dificuldades, né? De história. Então, isso é algo que nós precisamos sempre, né? Diante das dificuldades, levar em conta. Né? Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E a mais das vezes, velados. O que é um conselho velado, né? Eu estava lembrando muito daquela palestra da Ana Camasmi, que ela usa o termo falar retamente. Né? Esse termo, inclusive, quem traz é a Joana de Ângeles, né? No livro Plenitude. O que é falar retamente? É você falar sem expressar nenhum tipo de julgamento. É você se dirigir à pessoa, na sua fala, sem estar emitindo qualquer sinal de julgamento.
E, então, a gente precisa pensar muito, né, no nosso falar em relação a outra pessoa, né? Na convivência com a família, né? Como que a gente incentiva a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa contribui, não contribui para os afazeres da casa, alguma coisa. Como que você pode ter um conselho velado em relação a isso, sem julgar a pessoa? Isso é algo que a gente tem que pensar bastante, que a gente está muito acostumado a ter uma fala que julga. Agora, não ter uma fala que julga, essa é a mais difícil. Então, muitas vezes eu via a gente pensar o seguinte: olha, eu estou muito sobrecarregado com as tarefas da casa. Será que você teria um tempo para me ajudar em determinada atividade? Será que você poderia? Uma coisa que você sabe que a pessoa pode fazer, sabe fazer, e você se coloca a sua indigência, coloca que você está com dificuldade, você está sobrecarregado, e que você está precisando de ajuda, você não está aguentando, você não está julgando, você não está chamando a pessoa de folgada, que não ajuda em nada, você não está usando nenhuma palavra como essa. Você está se dirigindo a ela e perguntando se ela pode ajudar. Aí, se ela não quiser ajudar, você fez a sua parte. Isso aí é ele que fica com o problema, né? Você está sobrecarregado e vai continuar sobrecarregado se ninguém ajudar. Então, são coisas que a gente... Esse falar retamente é algo que nós precisamos realmente pensar bastante, né? Falar sem julgar, né, o outro. Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar mais algum ponto? Antônio, eu acho que quando você disse aqui, né, aquele conselho velado, eu acredito que é um conselho em que a pessoa tem condição de realmente, naquele momento, estar sentindo uma compaixão da pessoa, sabe? Vela pelaquela pessoa, além de dar um conselho. O que nós ainda estamos aprendendo, né? Mas eu acho que, por causa do julgamento, isso aí é uma coisa que eu venho toda hora pensando. Toda vez que você vai falar alguma coisa, quase sempre você está julgando, né? Julgar é um complicado, viu? Quando você vê, você está julgando. Às vezes Não, eu e o Pérez aqui conversa, falo assim, você está falando que tudo bem, mas você já está julgando a pessoa, isso e aquilo, a pessoa já põe na cabeça. E é uma fase que nós estamos de aprendizado, né? Eu sei que para chegar no amor, né, tem que passar por essas fases. Não vai ser rapidinho mesmo, né? Mas eu acredito que tem pessoas que quando vai falar com a outra, assim, e ela tem esse dom, né? Eu lembrei da Terezinha de Oliveira, que ela falava, você falou da tolerância. E eu achei interessante, porque eu achava que a tolerância e a indulgência, ela era mais ou menos a mesma coisa, mas é verdade, não é, porque, como ela dizia, se você viver com uma pessoa, né, nessa encarnação, e dizer, eu fiquei com ela até o fim, tolerei, mas se você tolerou, você tolerou, não vai ter que vir de novo para amar essa tem um caso, pessoa. tem um caso muito engraçado com o Chico Xavier, uma senhora, ela tinha muita dificuldade com o marido, né? E a gente cria expectativa, né, com relação a outra pessoa, né? Que a pessoa, você casa, né, você tem as suas expectativas, que a pessoa age de uma forma ou da outra, mas a pessoa é a pessoa, ela vai agir dentro daquilo que acreditava. Então, o marido dela aborrecia bastante, fazia coisa que ela não gostava e tudo, e ela procurava o Chico, né? E ela frequentava lá o centro que frequentava, tinha um relacionamento bom com ele, ela comentava os problemas que ela tinha em casa e tal, e o Chico falava com ela sobre perdão, né? Sobre indulgência e tal. E tem aquela passagem do Evangelho que você deve perdoar 7 vezes, 70 vezes, né?
Então, e ela um dia chegou toda feliz lá. O Chico falou, Chico, eu já contei essa história aqui, estou repetindo. Chico, agora eu cumpri minha missão, já posso ficar livre daquela tralha, né? Não preciso mais, já perdoei ele 70 vezes, 7 vezes. Aí o Chico, aquela calma dele, filho, você perdoou todas as faltas dele? Né? Não, no total. Eu falei, não, é cada uma que tem que ser 7 vezes 70. Eu falei, lascou, né? É isso mesmo. Não é Essa daquela é coisa. uma pessoa do jeito que é. Agora, tem a É, outra história dele mais engraçada. Tinha uma senhora, e o marido dela gostava muito de ir pescar, sabe? Toda vez que tinha férias, ele juntava com a turminha dele, ia lá por Via Lagoaia, naquele canto lá que tem muito peixe e tal, e largava ela em casa. E ela ficava aborrecida, né? E tal. Ia lá no Chico, reclamava, Chico, não é possível, nas férias, ou ele, mesmo ficar com a família, ele fica mudo e vai pescar com os amigos, lá eles entram nas cachaças, nos negócios deles lá e tal. Aí o Chico falou com ela, ô filha, vamos fazer o seguinte, ó. Quando ele chega da viagem, você deixa tudo arrumadinho, faz uma comida gostosa para ele, limpa os peixes para ele, faz tudo direitinho. E continua tratando ele assim, sempre muito bem quando ele chegar em casa do trabalho e tal. E ela gostava muito do Chico e via o Chico como realmente um sábio, né, que ele é. E passou a fazer isso. Ele chegou de viagem, ela arrumou tudo, ajudou ele a arrumar as tralhas todas, limpou os peixes, fez tudo direitinho. No dia seguinte, ele foi trabalhar, naturalmente. Chegou do trabalho, ela fez o peixe, aquela peixada bacana, e elogiou a pescaria, e foi fazendo. Aí, no ano seguinte, ele de férias, né? Aí ele decide não sair de férias, porque o ambiente de casa ficou tão bom, olha né? lá. Que, olha só a história, né? Então, quando a gente olha para o outro, né, vê a necessidade do outro e atende a necessidade do outro, de Exatamente. coração, e ela conseguiu fazer isso de coração, graças à boa vibração do Chico, que devia ter vontade de Então, estrangular o cara, né? E às resolveu o vezes, problema, ele passou a ter um comportamento melhor com ele, a ser mais carinhoso e tudo. Ela chegou para o Chico, ele transformou-se. Ele falou, não, senhor, foi você que se ah transformou. lá, você viu? A E gente ele tem só que estava aprender a ver esperando. isso. Porque ele ia pescar porque talvez a vibração em casa não estava boa, né? Passou a chegar a sua reclamação, imagina. É bronca todo dia. Então, lá com os amigos, a gente É tomava uma, brincava, ria, né? Então, no verdade. ambiente novo, né, ele passou a não querer sair mais de casa, porque era o melhor lugar para ele. É Tá vendo? fácil, mas não é mesmo. Mas é a sabedoria do nosso querido Chico, né? Então a gente vai aprender. Estou dando esses exemplos para a gente pensar, né? Para a Mas gente não é se mesmo, transformar porque em tropeço em casa. Né? Mas é isso. Mas espiritismo é isso, né? Bota a gente para pensar mesmo, não tem jeito. Mas vamos andar mais um pouquinho. Se ninguém tem mais alguma ideia para dar, né? Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Aí eu coloquei a mocinha com docinho ali, falei assim, você vai comer doce, doce engorda, né? E às vezes a pessoa está doida para comer um bolinho com café e com chazinho, né? E você fala com ela, você tem aí, cuidado com a glicose. Você tira a alegria da pessoa, às vezes, pode até ser um conselho bom, né? É uma crítica, talvez, até necessária, mas a gente tem que pensar muito, né? Peguei um exemplo simples, né? Mas quantas outras coisas a gente critica e fala, né? E que consequências que isso vai tirar, né? Será que vai ajudar a pessoa a mudar? É algo para a gente pensar, né? A de que não tereis feito que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Quando a gente critica uma pessoa, aquele fulano daquele jeito, né? Está sempre ali brigando, xingando, né?
Será que ele está ajudando alguma coisa, né? Eu achei interessante essa colocação. Será que a gente não faz também? Na hora que a gente está com vontade de comer aquele docinho, aquelas coisas, a gente vai lá e não come? Então, só dando um exemplo bem bobinho, né? Era mais para o Faustino, mas o Faustino não está aí. Então, muito bem. Esse Ô, negócio do docinho, né? O docinho, ele é uma tentação mesmo, mas a gente tem hora que não deve ir. Às vezes a pessoa está tão triste, às vezes, porque não pode comer as coisas, né? A gente vê muito isso, quem está doente. Aí você fala, não pode comer mais, não pode comer isso. A pessoa vai acabando. A alegria faz parte também do tratamento. Não pode abusar, né? Eu falei para o meu cunhado estava com a glicemia lá em cima. E aí começou a ter que cortar tudo. Aí ele fica assim, chateado, né? Falei, mas Reinaldo, come um pouquinho. Ele falou que não consegue. Quando ele começa, ele vai embora. Ele come muito. Ele falou que não dá para parar. Eu falei, então, mas não tem problema você comer. Come só um pouquinho. Ele não consegue ele vai, controlar. ele vai depender só dele, né? É duro Mas é isso daí, difícil viu? lidar com essas coisas, né? E a gente tem um monte de mau hábito, né? E Tem, tem. falar mal, de ter uma fala agressiva, né? Fala por mim Sim. mesmo, né? Para quem te vejo, tá a gente fiando pé na jaca, como diz o pessoal, né? A Mas gente ainda tem tem aquele. que perceber, já é um ganho quando a gente percebe que está fazendo isso, né? E vai se Sim, esforçando para melhorar. Mas é igual o doce, começou, a gente vai embora, né? Começou, às vezes, a é, ficar bravo, perder a paciência, só que a gente vê, já atrapalhou tudo. Mas é algo. exatamente. E esse é o trabalho, né, que nós temos pela frente. Mas esse espírito coloca mais um ponto aqui que eu acho interessante. Ô homem, quanto será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos culpardes com o que fazem vossos irmãos? Tem um amigo que a gente gosta muito aqui, o Tony, lá do Ramatiz, ele diz assim, a minha pessoa fica, vai cuidar da sua vida. Né? Então, a gente tem que cuidar da vida da gente, né? Ficar preocupado que se o outro faz isso, faz aquilo, o outro tem que se preocupar, né? Cuidar, porque a gente, às vezes, é muito mais fácil a gente ver os defeitos das outras pessoas do que trabalhar os próprios, né? As próprias imperfeições. Tudo isso que eu estou falando de mim mesmo. Então, é uma questão que isso aí me chamou a atenção. Né? Fácil você ver, meu filho tem essa mania, né? Minha esposa aquela, isso não sei o quê, meu irmão e tal. A hora que você está ocupando o seu tempo com coisas que você não vai poder resolver. O problema do outro é problema do outro, você não vai resolver nunca. Ele tem que decidir mudar, né? Se ele te pedir ajuda, beleza. Mas se não, seja indulgente. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Né? Quando nós vamos só olhar para nossas imperfeições. Né? Algum comentário? Essas são perguntas, né? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. É isso aí. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Falando do nosso Pai, falando de Deus, né? Ele sabe, conhece cada um de nós, né? E que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis talvez cometido faltas mais graves. Por isso que Jesus, né, deixou esse lembrete para a gente: não julgueis para não ser de julgado. Né? Que com a mesma medida que você julga as outras pessoas, você também será julgado.
como a gente ainda está num planeta ainda de provas e expiações, significa que todos nós carregamos bastante carga, né? De vidas passadas, do que nós ainda não temos nem estrutura ainda para lidar. Então, se a gente aprender a amar o outro, respeitar, né? Cada um no seu estágio, quanto ganho a gente tem, né? É isso que essa, também, no meu ponto de ver, é isso que essa mensagem está chamando a atenção da gente. E a gente vê a espiritualidade falando que nós não vivemos na justiça divina, nós vivemos na misericórdia divina. Que se Deus usasse da justiça divina pura e simplesmente, nem aqui na Terra nós estaríamos, esse planeta. Estaríamos em planetas ainda muito mais difíceis, né? Muito mais primitivos. Mas a misericórdia de Deus vai nos dando oportunidade de acelerar nosso processo, né, evolutivo. Seja indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Igual a história do Chico com aquela senhora com o marido dela. No momento que ela parou de irritar, de ficar criticando e tudo, essa energia, né, que ele recebia sumiu. Né? Então, ele se sentia muito bem em casa. Né? E aí mudou tudo. Então, muitas vezes, que tipo de energia nós estamos levando, né, para o nosso lar, para a nossa convivência no trabalho? Algo que nós precisamos pensar, né? E disso que esse espírito está chamando a nossa atenção. Né? José, espírito protetor, Bordeaux, 1863. Né? É essa mensagem trazida pelo José. Será o pai de Jesus, hein? Eu ia perguntar, será que é o pai de Jesus, José? Vai Sabe, saber. né? É o espírito protetor. Ele teve bastante indulgência, né? Porque não foi Bom, fácil. e ele passou em silêncio, né? É um espírito Passou. muito interessante. E Muito não se fala interessante. nada dele na Bíblia, né? Sim, na história da. Ele passou anônimo, né? E ele foi importante, né? Bem importante na história de Jesus. Ele levou Jesus para o Egito, né? Para que ele sofresse essa perseguição lá de Herodes, né? E ele protegeu Jesus em todo o seu processo, né? Até Jesus estar, vamos dizer assim, no estágio para iniciar a sua tarefa, né? De 3 anos. Né? E Jesus, é muito interessante que Jesus escolheu ficar com ele, né? O trabalho lá de marcenaria, né? De carpinteiro. Muito interessante. É a prova de indulgência, né? Muito bem. Algum comentário, pessoal? Senão nós vamos para o item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgências houverdes usado para com os outros. Quem de nós não precisa de indulgência, né? Ao voltar principalmente para o mundo espiritual. Né? A gente aprender isso, a gente vai ganhar uma paz. Fico pensando, a gente não se incomodar, né? É um ganho espiritual fantástico. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Sempre animar, né? Vamos em frente aí, vamos corrigir as nossas falhas, né?
E aqueles que estão passando pelas dificuldades e tudo, como Maria falou para o Chico Xavier, né? Isso vai passar. Então, toda a dor, toda a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui nessa encarnação, vai passar. Vai passar. Seja com a nossa volta ao mundo espiritual, seja mesmo através do tempo, né? Quantas coisas nós já enfrentamos que já passou, né? Nós que já passamos os nossos 70, né? Já nossos 60, nossos 50, nós já temos uma vivência, a gente já aprendeu isso, né? Quanta coisa, né, já nos foi, vamos dizer assim, passada, né, pela misericórdia de Deus. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, velando-as, assim os olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Aqui no caso está falando, né, dos nossos anjos guardiões, né? Eles estão sempre aí nos intuindo no bem, nos dando força para a gente continuar a nossa caminhada, para a gente corrigir as nossas imperfeições, de corrigir o pensamento, né? Que às vezes a gente só pensa na atitude externa. A gente esquece muitas vezes de olhar o que nós pensamos. Nós já aprendemos, né, quando nós estudamos o livro Pensamento e Vida, que o pensamento ele influi muito mais do que a gente possa imaginar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não fala, né, mas a gente pensa no outro. Até isso nós precisamos corrigir, a maneira que nós pensamos das outras pessoas. Fulano é assim, assado no pensamento, por que a pessoa age daquela maneira, que coisa feia, né? Eu não gosto disso, da atitude dele, mas fica pensando, fica ali. Isso também não é julgar. Né? E o pensamento vai até aquela pessoa, a pessoa vai sentir o nosso pensamento. Então nós temos uma montanha para subir, né? E nós precisamos de ajuda. Né? E muitas vezes somos nós o que Deus coloca para ajudar aquela pessoa. E isso a gente chega cheio de julgamento, cheio de restrição, que a pessoa não quer nem ver, né? Ela se afasta, ela não se deixa ser ajudada. Quando a gente tem a fala doce, a gente não fica cobrando, a gente faz o bem sem esperar nada em troca, a gente consegue realmente ajudar. Então foi isso que eu entendi dessa frase, desse parágrafo. O Se alguém quiser. Antônio, eu estou falante hoje. Faustinho não está aí, eu vou falar. Vamos ver. Não, esse negócio do pensamento, eu estava pensando aqui, né? Tenho ouvido muitas palestras, inclusive do Sérgio Felipe. Ele tem uns cursos muito bons dele, assim, sobre respiração, tudo, né? Então, ele fala também bastante da mente, né? E aí eu fico pensando, a gente, para controlar o nosso pensamento, que nem você falou, você não fala, mas você pensa. Então, a gente tem que estar muito na gente, 24 horas, prestando atenção na pessoa da gente. Então, quando a gente chega nesse ponto, até inclusive eu perguntei para o Eduardo, acho que foi no domingo, no curso, no estudo do Mundo Maior, sobre a consciência e a mente, porque fala-se que a mente não, você não é a sua mente, né? Mas isso aí é porque você já adquiriu uma consciência maior, não é isso? Para poder, como é que eu vou dizer? Para você tá prestando atenção no seu pensamento. Você tem que ser dono do seu pensamento. Mas muitas vezes você se desliga. E aí que eu acho que mora o perigo. O nosso irmãozinho aproveita, às vezes, essa relaxada aí da gente, do pensamento,
E já vem, aí você fala, peraí, sou eu que estou pensando ou não sou mais eu? É complicado, né, Antônio? Eu não sei se O você Sérgio pensa Felipe, assim, não, o Sérgio Felipe fala muito a questão da meditação, né? meditação. Meditação, assim, meditar realmente, essa questão, por exemplo, que você colocou aí, é uma questão para a gente meditar. Mas vamos lá no primeiro, lá no livrinho Pensamento e Vida, está escrito assim: as ilusões da mente salteiam a nossa inteligência. A Cláudia, esses dias, me ensinou um negócio, ela assistindo a palestra da, como é que chama? A mãe a filha da Ana. A Nete Guimarães? Isso. É. A gente, assim, às vezes, tem aqueles pensamentos esquisitos, né, na cabeça da gente, e a gente fala assim, eu não quero pensar. A Nete falou, não, não fala, não quer. Diga, cancela. Que quando fala não, o Ah, cérebro não entende. A Cláudia me entendi. passou essa dica. Você sabe que isso do danado cancela funciona mesmo? Às vezes eu começo É, a ficar burrice. Eu assim, cancela, isso não tem nada a ver, cancela, cancela. é mais E fácil, eu acho. some. Foi uma coisa que a Cláudia passou para mim. A Cláudia gosta muito de ouvir o Sérgio e a Anete, né? E esse aprendizado foi legal, rapaz, né? Quando cancela, que às vezes a gente fica Legal, assim, viu? né? Eu vou fazer Então, isso, Ô, então. Nilza, ô, Cancela. Nilza, Oi, Cláudia. toda vez que a gente tem medo, que a gente tem qualquer sentimento assim que não é equilibrado, né? Medo, qualquer coisa assim, raiva, né? Sim, Ou algo que não está elaborado e que vem de repente, conforme você citou, é o cérebro que está enganando a gente. Isso aí é real. Nessas palestras do Sérgio Felipe, ele tá com palestras agora explicando sobre a mente, né? Só que ele sim. explica de uma maneira bem assim. Ah, Nossa, é eu difícil. não tenho nem palavras para colocar aqui dentro do que ele cita lá, sabe? Mas eu Sim, sim. ouvi isso de um médico homeopata que me atende, que ele é espírita também, né? Que uma vez em consulta eu me expressei, ele falou assim: o cérebro da gente engana a gente, engana mesmo, porque ele é só uma caixinha, né, que recebe a mensagem, né, do espírito, né? E às vezes acontece isso aí que você falou, de vem um irmãozinho que quer falar junto, né? Uhum. É um irmãozinho que está aprendendo como a gente está aprendendo. Eu compreendo assim, né? E aí há esse engano aí, né? Há essa confusão aí, né? Que nada como uma É. oração, uma prece, Sim. né? Para, deixa, né? deixa, deixa eu ver se eu consigo te explicar. É o seguinte, Verdade. nós somos espírito num corpo animal, correto? Certo. Então vamos lá. Qual é a característica do animal? Ele é dirigido pelos instintos. Instinto. Nós saímos da fase animal para a fase hominal faz muito pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, gente, é milênio. Pouco tempo é Milênio. milênio. Milênio é pouco tempo, tá? Que é a evolução do átomo até chegar ao hominal é bilhões ou trilhões, eu não sei o que, de anos, né? Sim. Mas nós estamos agora no hominal. Mas nós acabamos de sair da vida instintiva. O que é instinto? A raiva é um instinto, o medo é um instinto, né? Que é muito importante para o animal sobreviver. E Para para no- nós também, né? Isso, para nós também. Então, o medo, por exemplo, nos tira de situações de perigo. Você vê uma fera lá e fala assim, vou correr, né? Então, isso é instintivo, você se afastar do perigo. Você chega na beira do precipício, você já assusta. É o instinto que está falando. Bom, o que é característica do espírito? A vontade, a razão, a imaginação.
Então, nós já ganhamos a razão. Nós já podemos fazer escolha, que está ligada à vontade. O cachorro, o passarinho, por exemplo, o João de Barro só vai fazer o ninho daquele jeito, não é verdade? A abelha só vai fazer a colmeia daquele jeito, porque ela é só regida pelo instinto. Já o homem, cada um faz sua casa do jeito que quer, não é? Com aquele recurso, né? Cada um leva a vida do jeito que ele faz escolhas, coisa que o animal não pode fazer. Então, é isso que é importante a gente entender. O que é do espírito? A razão. Então, sempre que vier um medo para a gente, por exemplo, eu vou fazer consulta amanhã, mas vou fazer um exame, e se der problema no exame? E se isso, aquilo? Aí você começa a botar um monte de minhoca na cabeça. Essa é a mente criando a ilusão que salteia a nossa inteligência. Né? Quantos medos de coisa que ia acontecer com a gente que não aconteceu? Né? Então, a pessoa, quando é adolescente, por exemplo, será que eu vou conseguir ter uma profissão? Será que eu vou conseguir sobreviver? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso. Nossa. Não é assim? Então, vai salteando, né? E essas coisas vêm de onde? Vêm do corpo animal, vêm do instinto de sobrevivência. Entendi. E a gente tem que ter mesmo o instinto de sobrevivência, tem que ter medo de morrer, né? Senão a gente acaba indo embora antes da hora. Então, qual que é a nossa grande luta? Né? Os cientistas, por exemplo, do século XIX, e até hoje eles nos encaram como animais. Então, a propaganda, ela trabalha os nossos instintos. A propaganda da Coca-Cola, por exemplo, assim, toda geladinha. Que instinto que ele está atuando? O desejo de tomar uma coisa gostosa. Desejo e vontade são duas coisas diferentes. A vontade com a razão. Assim, será que eu devo comer aquele doce? Será que eu devo tomar Coca-Cola? Será que eu devo isso? Né? Então, quando você não é dirigido mais pelos instintos, você trabalha a razão. Por isso que a meditação ela é importante para você. Você vai meditar sobre quem? Você vai meditar sobre as suas dificuldades, por exemplo, de vencer determinado vício. Né? Por exemplo, um vício de fumar. Eu preciso deixar de fumar. Como que eu vou conseguir isso? Né? Vou precisar de ajuda médica? Provavelmente sim, porque a nicotina altera uma série de coisas. Você vai precisar de ajuda para poder se livrar, se desintoxicar. Igual quem é viciado em droga, precisa se internar fazendo desintoxicação, porque o corpo que está dominando a pessoa. Aí ele não consegue, a vontade não consegue atuar. Mas ele pode aceitar ter ajuda. Aí isso é através da razão e da vontade. Então, lembrar sempre disso. Nós somos um espírito eterno vivendo temporariamente num corpo animal, sujeito aos instintos. Então, por exemplo, a pessoa, quando é jovem, ele é atraído a outro par pelo amor ou pelo instinto? Pela paixão ou pelo amor? O amor não é algo que não acontece assim, estou apaixonado. Não. O amor é algo que se desenvolve ao longo de uma vida de um casal. Mas o que aproxima eles, muitas vezes, que o levam a casar, é a paixão, é a atração, que é do corpo. E como que a gente separa essa... Tem que pensar, né? Tem que lidar com as ilusões, vencer as ilusões. Né? Então, por exemplo, a imaginação, por exemplo, você pode imaginar, você está com um corpo com uma doença, você pode imaginar esse corpo sarado, curado, imaginar a luz que ele está esperando, e as células vão entender isso, que elas têm cérebro também. Depois que você falou que a célula ela é um ser vivo, né, na gente. Você falou uma vez, eu não esqueci mais disso daí. Que agora é considerado a célula. Aonde que está? No livro do Paulo. Evolução em 2000. Evolução em 2000. André Luiz explica isso claramente. A mente da célula, né? Mas ela depende da nossa mente. A célula, o que é o câncer? Quando a célula ela perde o contato com o comando do espírito. Por um ressentimento, por uma mágoa. O que causa câncer na gente são mágoas. Mas então, águas.
Casa. A gente comanda, né? A gente que comanda, né, Antônio? Duro é Ficou isso. ressentido, ficou magoado, ficou chateado, não tem indulgência, não perdoa, está lascado. Indulgência traz saúde para o nosso corpo. Perdão traz saúde para o nosso corpo. Mas tem que ser verdadeiro. Por isso que a gente precisa meditar. Eu perdoei mesmo, eu ainda estou carregando aquela mágoa. Eu fui ofendido, porque ninguém ofende a gente se a gente não deixar. Ninguém consegue ofender a gente se a gente não aceitar a ofensa. Não consegue. É impossível. Agora, se você aceita, aí você fica com raiva, você fica irritado, você fica isso, você fica aquilo. Mas nós estamos aprendendo. O Sérgio Felipe trata disso, Paulo Henrique Figueiredo trata disso, o André Luiz trata disso no livro No Mundo Maior que você está estudando junto com o Eduardo, né? Você vê a casa mental, né? Nós temos 3 cérebros. Nós temos 3 cérebros. O cérebro primitivo, o que a gente usa agora, e o futuro, né? Isso, a casa mental isso. é interessante estudar. Não sei se ele já chegou nesse campo, porque eu não tenho Não, acompanhado. é que eu peguei meio no meio, porque quando ele falou, ele já tinha começado, mas agora a gente já está num assunto bem complexo, que é do sexo, sabe? Nossa, é uma matéria. A loucura, ela tem muito a ver, né, com essas coisas. Olha. Tem, porque o espírito, ele é assexuado, ele não tem sexo, o espírito. Mas o animal tem. Como lidar com isso? Quer dizer, todas são coisas que não vão entrar nesse campo, porque isso é coisa do lado lá. Mas é interessante a gente pensar. Né? Você quer ser dominado pelo instinto ou você quer ser dominado pela razão? O homem ele tem que seguir a razão. Isso faz sentido? Que preço eu vou pagar se eu seguir esse caminho? Né? É muito interessante. Foi bom você tocar nesse ponto aí, é um ponto bem rico. Né? É uma coisa que a gente vira e mexe, a gente volta. Porque não pode esquecer do espírito e do perispírito. Aí você fica na mente, que às vezes você fica ouvindo muita coisa que fala de expansão da consciência e mente. Mas o espírito, ele tem um arcabouço, né? Um monte de coisa ali. Ele que é o comandante, né? Ele que é o comandante. Agora, se você deixa o seu espírito te conduzir, você vira um animal. E a gente vê muito ser humano animal, né? E ser humano não tem nada, é uma fera, capaz de matar, destruir, pôr fogo, né? São feras. Porque ele se deixou dominar pelo instinto. Qual é o trabalho que tem que ser feito com esses nossos irmãos ainda, nesse estado primitivo? Uma reeducação mesmo, né? Então é algo muito, muito, muito delicado. Muito, muito. Vamos aprendendo, né? Mas esse estudo do livro No Mundo Maior, ele ajuda muito, né? Porque ele trabalha muito essa questão da casa mental, né? Então, essa questão de mente, tudo ali, vocês vão ter a oportunidade de aprender bastante. Esse livro, eu carrego ele já faz uns 20 anos quase que eu carrego, leio um trechinho, leio outro, porque eu gosto demais desse livro. E aí agora tem muita coisa que você lê, mas você precisa ler de novo, aí uma parte você pegou, na outra não era tão importante para você, aquela parte, você não prestou atenção. E aí você vê por que a gente precisa ler um livro, acho que no mínimo umas 10 vezes, porque a gente vai também evoluindo um pouquinho e cada vez você tem um interesse diferente naquele livro que você está lendo. Não é interesse, é que tem coisas que tocam a gente diferente em outro momento que a gente está. É como você disse, cada um... É estudar. A palavra é essa mesmo. É ir no miudinho ali, entender o que o André está trazendo de informação. E cada um de nós vai beber diferente de cada livro. E cada um de nós tem uma necessidade específica, né? De carência, de conhecimento e tudo. A gente vai ali beber mesmo, beber desse saber, né? Então, você pode ver, cada um, quem leu o nosso lar, cada um tira um pouquinho, né?
E é diferente. Cada um bebe diferente do saber ali. Isso, Mas é uma fonte exato. inesgotável, né? Você vai evoluindo, depois você tem outras necessidades que você vai no livro e encontra, às vezes é resposta. Então é de uma riqueza muito grande, né? Esse É esforço, né? muito. Que eu estou fazendo A aqui. gente, a gente só teria que agradecer muito, sabe? O Chico ter deixado, não só o Chico, né? O Allan Kardec pelos estudos, porque é básico. Mas os livros do André Luiz, ele dá um Você viu, exemplo, né? você está participando do estudo do céu e inferno, né? Um estudo sobre o passamento, né? Sobre o momento da morte. Coisa fantástica que Kardec deixou ali, né, gente? Fantástico. É uma aula, né, do que é, né? O que é desencarnar. Perfeito aquilo. Você tem que estudar, né? Então, A gente tem que se uma riqueza. preparar. Muito bem. Olha, não vou continuar, não. Nós Não vamos fica, deixar, eu acho que com o Alexandre terminar o item 17, né? Ele volta nele novamente. Aí a eu te gente. atrapalhei, Antônio. Não, essas discussões são riquíssimas, né? Elas fazem um bem danado. Pode ficar tranquila. O objetivo não é, como diz o outro, chegar à última página. O objetivo é tirar o máximo proveito dos ensinos trazidos, né? A gente não pode ter pressa. A gente tem que ter, vamos dizer assim, buscar, né, beber né? Beber da sabedoria que esses livros nos trazem. Né? E se você correr, você não bebe, você afoga. Então vamos, gente, agradecer a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, pedir essa espiritualidade que continue iluminando, clareando os caminhos aí do trabalho que o Eduardo vai conduzir a partir de agora, né, trazendo luz para todos nós sobre um assunto super, super importante em nossas vidas, que é a mediunidade, que não ocorre só nas reuniões mediúnicas, ocorre 24 horas por dia. Daí a importância de nós conhecermos sobre esse assunto, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual do nosso cantinho, ao condutor de nossos estudos, né? A esse amigo espiritual, que Deus o abençoe, e vamos depositar mais uma vez as nossas energias lá na sala 1, orando a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Senhor Eduardo, estás agora com a batuta. Vou só parar a gravação aqui e reiniciar.